Quando se fala em procedimental, tem alguém que faz isso? Tem alguma disciplina específica? Tem um professor, tutor? Como é que isso está pensado no colégio? A figura do tutor, né, o professor tutor no Fundamental 2, que tem de 6º ao 9º ano, ele é um desses professores que tem uma dinâmica específica, que tem um jeito de dar aula diferente, mas ele está muito antenado e conectado com os outros professores da turma. O 6º ano é um ano que a gente diz que é um ano muito procedimental, né? É um ano em que as crianças vão aprender muitas coisas da ordem dos procedimentos de estudo. E vão pela primeira vez fazer isso de maneira muito autônoma. Eu acho que o marco principal quando a gente pensa em Fund 2 é essa fase da pré-adolescência e da adolescência. Então eles não se entendem como crianças e eles não são adultos, né? Essa proposta de tutoria, onde a gente tem uma aula, um encontro por semana, né, no Fund 2 ao longo de todos esses 4 anos, é que a gente possa encontrar com esses estudantes em fases diferentes e possa atendê-los, acompanhá-los e dar esse suporte necessário. Então a gente percebe que o 6º ano eles têm uma dificuldade muito grande na organização. Quando eles chegam no 7º, eles têm uma dificuldade muito grande desse entrosamento. No 8º ano, a gente percebe mais os conflitos corporais e esse desenvolvimento à tona. E no 9º, eles já começam a ficar mais maduros, organizados. E a conversa tem um sentido mais para o ensino médio, né? Já parecendo o ensino médio. Além de ser responsável por ajudá-los a organizar os seus estudos, desde a parte mais prática mesmo, a organização da pasta, dos armários, do material, do caderno, na tutoria eu também sou responsável pela mediação de conflitos, seja ela de aluno entre aluno, aluno e professor, juntamente com a coordenação. Aliás, é um trabalho muito próximo com a coordenação para fazer esse acompanhamento mais próximo do aluno em todo o seu desenvolvimento, né? Desenvolvimento da autonomia deles, da responsabilidade consigo, com os outros, com os estudos, enfim. Então é um trabalho que acontece em cada ano, em diálogo, e que tem como objetivo esse acompanhamento, em vários sentidos. Esse professor tutor, além das aulas, tem um tempo a mais com os alunos para conversas mais individuais, ou conversas de pequenos grupos, ou conversa com as famílias, com a coordenação, pensar estratégias, como é que articula o projeto. E esse tutor, então, uma vez na semana, faz essa aula de OE, de orientação para os estudos, que tem ajudado muito eles no início dessa caminhada, desse percurso que vai resultar numa autonomia muito maior no 9º ano, mas é um início. Eles têm uma multiplicidade de referências. Então eu tenho um professor de geografia, uma professora de ciências, cada professor tem o seu conhecimento específico. Isso gera nas crianças um entusiasmo grande, né, de encontrar aqueles especialistas. Por outro lado, uma certa desorganização, porque antes eu tinha uma figura que geria todo o meu tempo de estudo, geria as minhas atividades, as minhas lições de casa, claro, cada vez com mais autonomia ao longo do Fund 1, mas tem ainda essa referência. Muito do desafio do 6º ano não é da transição da referência de um professor polivalente para um tutor, mas é da transição de uma referência do polivalente para o próprio aluno. Então o próprio aluno vai se tornar a referência dele mesmo, o gestor desses acontecimentos de estudo, né? Desses acontecimentos, então, da rotina de estudos ou das questões emocionais, etc. Num primeiro momento, se reconhecer e reconhecer o outro. Então, no momento da chegada, se reapresentar para o grupo, mais crescidos. Depois, no segundo momento, a gente vai fazer uma avaliação sobre quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, quais são as técnicas de estudo que são mais interessantes para a gente vai estudar junto. Depois, a gente vai pôr em prática todas essas técnicas de estudo, né? E vai criar grupos de estudos independentes, isso com relação aos estudos. Como é que funciona a autoridade agora que eu não tenho mais essa referência única, né? Como é que eu me porto frente a essas autoridades do conhecimento ou aos meus pares? E eles vão testando um pouco as diferenças entre os profissionais, a diferença entre os adultos, entre as crianças, e a gente vai buscando conduzir eles para se posicionarem da maneira mais ética, né? Então, pensando em cada situação, muitas vezes a gente leva discussões de caso para dentro da sala de aula, para falar de uma situação, às vezes hipotética, às vezes real, da turma,
para poder discutir os posicionamentos. O que é escutar o outro, o que é você dar o papel de liderança para um outro colega e não só a sua opinião que vale. Então, o trabalho de tutoria, o tempo todo, ele está voltado para os conflitos, ao mesmo tempo que a gente olha para os conflitos e para as suas necessidades dessa faixa etária, né, de 12, 13, né, talvez 14 anos, a gente vai olhando para novas ferramentas também pedagógicas para que a gente possa atender um trabalho um pouco mais desenvolvido, um pouco mais rebuscado, né, ousado, que ele já tem suporte emocional e condições pedagógicas para fazer isso. Sempre um trabalho que pensa em ser realizado com a participação dos alunos, né, desse processo de aprendizado deles mesmos, né? Então, para que ao longo, né, desses 4 anos, eles cheguem no 9º ano com uma experiência mais autônoma. Como é que eu chego num ensino médio e tenho uma autonomia para cuidar das minhas tarefas, das minhas obrigações, de fazer escolhas de projetos que não são, que são extracurriculares, mas eu tenho uma autonomia e eu quero. Eu acho que o nosso aluno vai aprendendo a dar um lugar de querer para esse objeto de conhecimento. Eu vou me emocionar.